Pessoal, tô de volta, fiquei uns dias agora sem postar vídeo, mas é que eu tava fazendo o novo vídeo do Lutas Históricas, a luta entre o Stipe Miocic e o Daniel Cormier, que inclusive já tá no canal, vocês podem conferir o vídeo clicando no izinho que tá aparecendo por aqui. E hoje vamos voltar a falar sobre o TUF, o The Ultimate Fighter. Ontem foi terça-feira e de 11 horas e 55 minutos tem um novo episódio toda terça-feira. E nesse novo episódio tivemos uma mínima fagulha que reacendeu, entre aspas, a rivalidade entre o Conor McGregor e o Michael Chandler, que foi uma coisa bem besta, mas que já deu uma reanimada, né? Já que eles passaram praticamente 3 episódios sem sequer interagir um com o outro. Mas vamos lá, nesse episódio teríamos mais uma luta no peso galo. E olha só que coincidência, é entre o Brad Katona e o Carlos Vera. Brad Katona da equipe Chandler, um veterano, contra o Carlos Vera da equipe McGregor. E Brad Katona, vocês devem estar reconhecendo esse nome é no mínimo familiar. Acontece que eu falei dele no vídeo da luta entre o Miocic e o Cormier. Ele foi campeão do TUF 27 pela equipe do DC, e nessa temporada inclusive ele venceu o Bryce Mitchell. Ele venceu então o TUF 27, entrou no UFC em 2018, mas acabou sofrendo 2 derrotas seguidas. Uma delas inclusive foi para um georgiano, um tal de Merab Dvalishvili, acho que vocês já devem ter ouvido falar. Essas 2 derrotas inclusive foram as únicas da carreira do Brad Katona, que depois da demissão do UFC, ele foi pro Brave e acabou se tornando campeão peso galo de lá. E agora ele voltou pra fazer história, ele pode ser o primeiro bicampeão da história do The Ultimate Fighter. E grande parte do episódio foi focado nesse cara, o Brad Katona, porque ele se acha um pouco demais. Se acha um pouco demais é complicado, ele se acha demais. O canadense até admitiu que às vezes se sente uma diva. Ele quer que tudo seja do jeito dele, ele quer treinar separado dos outros porque não quer entregar as cartas, não quer mostrar as suas habilidades, não quer entregar os seus segredos. E tinha momentos até que ele queria mandar no Chandler, ele queria falar o que o Chandler devia fazer pra ele. Tava se achando, não, porque eu sou o cara aqui, eu já fui campeão desse programa, você que tem que atender as minhas vontades, eu que tenho o direito de falar aqui. E pra piorar, além desse comportamento diva, tem o fato de que o Brad Katona, fora do The Ultimate Fighter, ele treina na SBG Irlanda, que é a equipe, a academia do Conor McGregor. E nesse episódio do programa, depois de treinar com a equipe Chandler, ele foi lá no time McGregor pra cumprimentar os seus próprios treinadores. E aí ele começou a ser taxado como 2 caras. Os membros da equipe Chandler estavam falando que ele era um traidor, que ele foi lá se comunicar com a equipe McGregor porque ele queria realmente estar na equipe McGregor, e também que ele estava supostamente entregando as cartas, trazendo informações, servindo como informante para outra equipe. Mas segundo o próprio Brad Katona, ele só segue uma equipe, que é a equipe do Brad Katona. Ou seja, segundo ele vai fazer o que for necessário para vencer no final, seja seguindo a equipe Chandler, a equipe McGregor ou não seguindo ninguém. E pessoal, lembra que eu falei que a equipe McGregor tá uma completa bagunça, tá tudo bagunçado? O McGregor aparece lá só de vez em quando, e mesmo quando aparece para treinar, para dar aula pros lutadores, ele nunca tá de acordo, ele nunca tá na mesma linha de pensamento dos outros treinadores da equipe? Pois bem, agora teve mais uma baixa, porque como o Brad Katona treina na SBG, o John Kavanagh, o head coach do McGregor e também da equipe McGregor no TUF, disse que não queria se envolver nessa luta, porque ele não queria ficar contra o seu próprio aluno. E aí o coitado do Carlos Vera, o oponente do Brad Katona, ficou cada vez mais perdido, porque além de estar num time completamente bagunçado, o cara ainda perdeu o melhor treinador dessa equipe, que é o John Kavanagh. E eu confesso que eu até gostei do Vera, ele nasceu no Equador, e aí eu já fiquei um tanto curioso, porque é difícil, né, ter um lutador do Equador. Eu só lembro do Marlon Vera e só. Mas eu confesso pra vocês que sempre quando aparece, quando a gente começa a saber mais sobre a história do cara, e eu lembro que ele é da equipe McGregor, eu meio que já me desconecto um pouco, porque eu sei que a vida útil do cara no programa tende a ser curta, porque vale lembrar, a equipe Chandler tá ganhando de 4-0 em cima da equipe McGregor, e é um 4-0 seguido. Eu sinceramente não tô lembrado, se vocês lembrarem de outra temporada que teve uma goleada assim, 4-0, só derrota e só vitória de uma equipe assim seguida, deixa aí nos comentários, porque eu não lembro, eu sinceramente não lembro. Mas seguindo em frente, a gente tem então o Brad Katona, que é mais experiente, já foi campeão do TUF, já lutou no UFC, segundo ele também já fez 40 lutas de boxe, eu não sei se foram amadoras ou profissionais, acho que foram amadoras, e ainda por cima tem uma equipe sólida, que é a equipe do Chandler, que tá sempre lá e que tá sempre apoiando os seus lutadores. Enquanto isso, o Carlos Vera tá sem um coach importantíssimo, que é o John Kavanagh, tá numa equipe bagunçada e ainda por cima tem que ouvir o Conor McGregor cantando Rap das Armas.
Enfim, né, o que poderia dar errado? Absolutamente tudo. No final das contas foi uma luta morna, mas eu vi o Brad Katona vencendo todos os 2 rounds, pressionando, conseguindo quedas e trabalhando no solo. Não chega a ser um domínio, o Carlos Vera teve seus momentos, principalmente no segundo round, mas pra mim foi uma vitória visível, assim, até um tanto clara pro Brad Katona. Não tinha necessidade de ir pra um terceiro round. O problema é que o McGregor ficou puto, ficou pedindo por um terceiro round. E como a gente sabe, as lutas do TUF, elas tendem a ser só de 2 rounds. Só ocorre um terceiro round quando fica empatado nesses 2 rounds, né? Quando fica 1 a 1, eles precisam ir para um terceiro, que é meio que um terceiro round de morte súbita. Quem vencer, vence a luta. E por que as lutas do TUF tendem a ter apenas 2 rounds? Porque os caras, eles vão lutar lá, vão fazer várias lutas em um curto espaço de tempo. Então, para preservar os lutadores, para não desgastar muito eles, para evitar muitas lesões, muitos machucados, eles fazem apenas 2 rounds. Se você vencer os 2 rounds, você ganha a luta. Mas o McGregor ficou pé da vida, exigindo que tivesse um terceiro round pro Vera tentar mudar o resultado. E aí ele ficou se gabando, dizendo que lutas de verdade tem pelo menos 3 rounds e que lutas de cinturão tem 5 rounds. Aí ele olhou assim pro Chandler e falou: Chandler, você já lutou por um cinturão? Você já lutou 5 rounds pelo menos uma vez na vida? Parece que ele esqueceu que o Michael Chandler, ele foi 3 vezes campeão do Bellator, ele é tricampeão peso leve do Bellator e já disputou esse título 12 vezes, sem falar que também disputou o cinturão dos leves do UFC uma vez. Ele já passou do terceiro round mais vezes do que o Conor McGregor, já chegou no 5º round mais vezes do que o Conor McGregor. Mas enfim, teve essa troca de farpas aí entre os dois, que até que foi bom, né, ver pelo menos eles interagindo depois de 3 episódios dos dois mal se vendo, mal estando assim no mesmo espaço. Foi interessante ver essa troca de farpas. E, obviamente, 5 a 0 para a equipe Chandler. Brad Katona venceu por decisão unânime e agora a equipe Chandler pode se chamar de seleção alemã. Sinceramente, pessoal, eu acho que esse foi o episódio mais fraco da temporada até agora. Não teve muita coisa. A luta entre o Brad Katona e o Carlos Vera foi bem morna. Não teve outro grande acontecimento no episódio. Só teve essa interaçãozinha entre o McGregor e o Chandler, então pra mim esse foi o episódio mais fraco. Mas eu tô com um pressentimento que a paciência do Conor McGregor tá acabando, acho que ele tá meio que cansado de perder. E o próximo episódio tem a melhor chance de vitória da equipe McGregor, porque vai lutar o prodígio, o grande prospecto da SBG Irlanda, que é o Lee Hammond. Ele que é pupilo do próprio McGregor. Ele foi o mais bem avaliado do peso leve da própria equipe McGregor e ele vai enfrentar o que teve a pior avaliação da equipe Chandler. Então é o melhor cara do McGregor contra o pior cara do Chandler. O momento para os caras vencerem é agora. Se não for agora, eu acho que tende a ser um 8 a 0 pro Chandler no final do programa. Vai acabar se tornando Chandler contra Chandler a partir das semifinais. Na verdade, uma das chaves da semifinal já tá a equipe Chandler contra a equipe Chandler. Quero até ver como é que vai ser essa divisão, como é que eles vão dividir os treinadores. Mas é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.